E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da transformação isobárica. Nesta transformação, a pressão do sistema termodinâmico permanece constante. Como exemplo, nós temos vários processos de transformação que ocorrem submetidos à pressão atmosférica. Sendo assim, de forma geral, a primeira lei da termodinâmica nos diz que a energia interna do sistema termodinâmico varia a partir da entrada e saída de energia através dos processos calor e trabalho, já que calor e trabalho são diferentes de zero. Logo, eu posso escrever ΔU como sendo Qp menos a integral de PdV. Como a pressão permanece constante, eu posso retirar a pressão da integração e, portanto, a gente obtém ΔU igual a Qp menos P que multiplica a integral de dV de V1 a V2. Logo, a variação da energia interna do sistema termodinâmico é igual à quantidade de energia transferida através do processo calor mantida a pressão constante, menos o produto da pressão pela variação de volume correspondente. A partir dessa igualdade, nós podemos ainda obter a seguinte expressão. Observe o quadro. ΔU é a energia interna final menos a energia interna inicial. E isso é igual a Qp menos a pressão P que multiplica o volume final menos o volume inicial. Logo, o final menos o inicial é igual a Qp menos P vezes o volume final, observe a regra de sinal, mais P vezes V inicial. Sendo assim, nós vamos obter o F mais PVF, joguei este termo para o lado esquerdo, agora menos o I menos PVI, e isso é igual a QP. Logo, QP fica dado por, então nós temos o F mais PVF, vou colocar o sinal de menos em evidência, então menos, agora aparece a soma, o I mais a pressão P vezes o volume inicial VI. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. A partir dela, nós podemos definir agora a entalpia de formação de um sistema termodinâmico representada pela letra H. Ela é dada pela soma U mais P vezes V. A partir dessa definição, vemos que a entalpia representa a energia de formação de um sistema termodinâmico qualquer, pois para formá-lo, para constituí-lo, você precisa gastar certa quantidade de energia que fica armazenada no sistema sob a forma de energia interna. Mais a energia gasta através do processo trabalho, mantida a pressão constante, para empurrar a atmosfera a fim de que o sistema termodinâmico ocupe o seu lugar no espaço. E, portanto, surge o produto P vezes V. Agora, para você compreender melhor este termo, observe o seguinte fato. Quando o sistema termodinâmico não existia, o volume inicial era igual a zero. A partir do momento que o sistema termodinâmico existe e ocupa o seu lugar no espaço, ele adquire um volume final representado por V. Se o volume inicial é igual a zero e o volume final é igual a V, a energia gasta através do processo trabalho mantida a pressão constante é simplesmente P vezes V, conforme eu ilustro no quadro. Retornando agora para essa expressão, vemos que a quantidade de energia transferida através do processo calor mantida a pressão constante é igual à variação de entalpia do sistema termodinâmico em questão. Retornando agora mais uma vez para essa expressão, ou melhor, retornando agora para essa expressão, eu posso escrever ainda que a variação de entalpia do sistema termodinâmico, sendo a pressão uma constante, é igual
a variação da energia interna U mais a pressão P vezes a variação de volume ΔV. Por meio dessa expressão, vemos que o cálculo da variação de entalpia já nos fornece de forma sintética, de forma enxuta, o que aconteceu simultaneamente com a energia interna do sistema termodinâmico, além da energia gasta através do processo trabalho em uma determinada variação de volume. Observe, portanto, como a variação de entalpia, ou se você preferir, a entalpia de um sistema termodinâmico é uma grandeza física essencial em processos que ocorrem à pressão constante, ou se você preferir, em processos de transformação que ocorrem submetidos à pressão atmosférica. Como H é igual a U mais PV, sendo U, P e V grandezas físicas de estado, a entalpia H representa também uma função de estado. Portanto, a sua diferencial é exata. Logo, assumindo que a entalpia H é uma função da temperatura e da pressão, eu posso escrever que o diferencial dH é igual à taxa de variação da entalpia em relação à temperatura T, mantida a pressão constante, vezes o diferencial da temperatura, mais a taxa de variação da entalpia em relação à pressão P, mantida a temperatura constante, vezes o diferencial da pressão. Agora, em uma transformação isobárica, a pressão permanece constante. Portanto, dP é igual a zero. Logo, este termo é nulo. Sendo assim, eu posso escrever que o diferencial dH é igual à taxa de variação da entalpia em relação à temperatura T, mantendo a pressão constante, vezes o diferencial de temperatura dt. Observando agora esta igualdade, eu posso escrever também que dH, então observe o quadro, dH é igual ao diferencial de QP. Sendo assim, substituindo essa igualdade nessa expressão, vemos que dQP é igual à taxa de variação da entalpia em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, vezes dt. Agora, conforme vimos em vídeos anteriores, a capacidade térmica à pressão constante é definida pela razão dQP sobre a correspondente variação de temperatura. Portanto, essa razão nos diz que a quantidade de energia transferida através do processo calor mantida a pressão constante sobre a correspondente variação de temperatura nos fornece a capacidade térmica do sistema termodinâmico à pressão constante. Logo, eu posso substituir aqui, ou melhor, observe que dQP sobre dt é justamente Cp. Então, observe o quadro mais uma vez. dQP sobre dt é justamente Cp. Logo, a capacidade térmica do sistema termodinâmico mantida a pressão constante fica dada pela taxa de variação da entalpia de formação em relação à temperatura, mantida a pressão constante, vezes o diferencial de temperatura dt. Muito bem? Observe no quadro, portanto, as expressões obtidas e toda a análise realizada até aqui. Vamos agora aplicar tais conceitos no estudo no modelo do gás ideal. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, considerando, portanto, um gás ideal sofrendo uma transformação isobárica de um volume inicial V1 até um volume final V2, passando por sucessivos estados de equilíbrio termodinâmico, ou seja, sofrendo vários processos quase estáticos, de forma que eu consiga traçar a curva no gráfico PV, conforme eu ilustro no quadro,
nós podemos calcular a capacidade térmica do sistema termodinâmico em questão, do gás ideal, mantendo a pressão constante, recorrendo a essa expressão. Sendo assim, nós vamos obter que Cp é igual à taxa de variação da entalpia com a temperatura T, mantendo a pressão constante. Sendo H igual a U mais PV, a gente obtém que Cp é igual à taxa de variação em relação à temperatura T da soma U mais PV, mantida a pressão constante. Logo, Cp fica dado por... Então, nós temos a taxa de variação da energia interna com a temperatura T, mantendo a pressão constante, mais P, que multiplica a taxa de variação do volume com a temperatura T, mantendo a pressão constante. Como o meu sistema termodinâmico é constituído por um gás ideal, eu posso recorrer à seguinte expressão. O volume V, ele é dado por N vezes R vezes T sobre a pressão P. Aqui nós temos a equação de Clapeyron. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que a energia interna de um gás ideal é dada por meio vezes F vezes N vezes R vezes T, em que F representa o número de graus de liberdade da molécula que constitui o gás ideal. Sendo assim, nós podemos obter esses dois termos. Logo, Cp fica dado por... Então, a taxa de variação da energia interna U do gás ideal em relação à temperatura T. Aqui no caso, nós podemos tirar a derivada parcial e substituir por uma derivada ordinária, du dt, já que U é função exclusiva da temperatura. Sendo assim, essa derivada de U em relação à temperatura T nos fornece meio vezes F vezes N vezes R. Muito bem? Mais a pressão P, que multiplica a taxa de variação do volume V do gás ideal em relação à temperatura T. Então, derivando o volume em relação à temperatura T, a gente obtém NR sobre P. Logo, essa é a igualdade obtida. Simplificando P e continuando aqui embaixo, a gente obtém que a capacidade térmica do gás ideal mantida a pressão constante é igual a meio vezes F vezes N vezes R mais N vezes R. Logo, a capacidade térmica à pressão constante molar do gás ideal, ela é dada por Cp sobre Nzinho. Passando o Nzinho dividindo, a gente obtém meio vezes F vezes R mais R. Agora, meio vezes F vezes R é justamente a capacidade térmica molar a volume constante. Portanto, Cp molar é igual a Cv molar mais R. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Através dessa igualdade, nós podemos concluir facilmente que, para um gás ideal, Cp molar é maior do que Cv molar, já que Cp molar é igual a Cv molar mais a constante real R. E este resultado é fácil de ser interpretado. Observe o quadro. Enquanto que, em uma transformação isocórica, ou seja, em uma transformação que ocorre a volume constante, toda a energia fornecida através do processo calor é convertida em um aumento de energia interna do gás ideal, conferindo a ele uma temperatura T2 conforme eu ilustro no quadro, à pressão constante isso não acontece. Quando eu forneço energia através do processo calor para um gás ideal, mantendo a pressão constante, parte dessa energia é transferida do gás ideal para suas vizinhanças através do processo trabalho. Portanto,
para promover a mesma variação de energia interna, ou seja, para que o gás ideal atinja a mesma temperatura T2, conforme eu ilustro no quadro, é necessário que eu forneça mais energia através do processo calor, obviamente mantendo a pressão constante. Portanto, se eu preciso fornecer mais energia através do processo calor à pressão constante, para que o gás ideal atinja a mesma temperatura, Cp molar é maior do que Cv molar. Sendo assim, se Qp é maior do que Qv, vemos que Cp molar é maior do que Cv molar, concordando com a expressão obtida. Nós podemos agora, para finalizar o vídeo, obter o expoente de Poisson. Esse expoente, representado pela letra gama, vai ser muito útil no estudo da transformação adiabática. Esse expoente é definido a partir da seguinte expressão: gama é Cp molar sobre Cv molar. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter a seguinte expressão: Cp molar é igual a Cv molar mais R. Tudo isso sobre Cv molar. Logo, gama fica dado por, então nós temos 1, Cv molar sobre Cv molar é 1, mais R sobre Cv molar. Cv molar é justamente meio vezes F vezes R, ou seja, F vezes R dividido por 2. Simplificando R, a gente obtém gama é igual a 1 mais 1 sobre F sobre 2 é igual a 1 mais 2 sobre F. Consequentemente, efetuando o cálculo, você vai obter que gama, eu reforço, muito útil daqui a pouco no estudo da transformação adiabática, é igual a F mais 2 sobre F. Para finalizar o vídeo, convém destacar que tanto Cv molar quanto Cp molar dependem da temperatura T, embora essa dependência não apareça de forma explícita, pois, conforme vimos em vídeos anteriores, à medida que você eleva a temperatura do gás ideal, você vai destravando, descongelando graus de liberdade, repercutindo em um aumento no valor de F. Muito bem, observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.